Mas agora nós vamos conversar com um cidadão que já esteve em Teresina em outros momentos, é um filósofo, escritor, uma pessoa com bastante importância no cenário da cultura brasileira, que é o Luiz Felipe Pondé. É aqui do Pernambuco, mas está radicado, inclusive morou no exterior e mora no Rio de Janeiro e vem conversar conosco aqui. Bom dia, mestre. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Sim, Como vai? Bom, Pondé vem ministrar uma... É só uma palestra, Pondé? Ou mais de uma? Sim, uma. Hein? Uma só. E vocês já viram os outdoor aí na cidade? A doença da saúde total no futuro. O título é esse? E me diz aí um pouquinho para o pessoal de casa. Claro que você não vai fazer a palestra aqui, mas... Eu vou dar spoiler. Só uma explicação um pouquinho, tá bom, mestre? O tema significa que a gente marcha para uma obsessão pela saúde tal que a mania pela saúde é uma doença. Por isso esse título. O título é muito... A doença da saúde total no futuro é porque cada vez a gente é tão obcecado por ser perfeito, por ter saúde, que hoje você já tem criança, sei lá, fazendo teste de colesterol com 2 anos de idade. Então, essa é a metáfora do título, né? Você quer ser tão saudável que, na realidade, você é doente. Há pouco tempo eu li uma entrevista de um autor inglês. O camarada usa uma barba, parece o Rasputin, e ele falando que no futuro só vai morrer quem quiser, só vai envelhecer quem quiser, porque você vai trocar as peças como um automóvel de luxo, antigo, que você preserva tudo, troca tudo e tudo vai continuar funcionando perfeitamente bem. Isso é ciência, alucinação ou vigarice, professor? Ou um pouco das três coisas? Às vezes as coisas são misturadas, né? Ciência, ficção, vigarice também. E eu diria o seguinte, temos 2 níveis aí. Primeiro, há um alargamento da idade, né? Você tem uma longevidade cada vez maior, as pessoas cada vez mais vivem mais, sozinhas, porque as famílias estão menores, porque no mesmo processo que você tem uma extensão da longevidade, você tem uma diminuição da natalidade. Então, os idosos ficam cada vez mais sozinhos. Então, é evidente que tem pessoas que estão nascendo hoje que viverão até os 120, 130. Dizer que você vai poder viver para sempre trocando peça, eu acho que é um pouco de vigarice, um pouco de ficção científica barata. É claro que vai saber, de repente, daqui... há 500 mil anos, você tem uma tamanha interação entre matéria inorgânica e matéria cibernética, né? O famoso silício do Silicon Valley. Você tem uma tal interação entre matéria cibernética e matéria orgânica que você poderá ter uma artificialização dos processos de vida humano que torne... Não sei se para sempre, porque as máquinas também quebram e se acabam, mas que torne a vida bastante longa. A questão é, num mundo em que já existe gente sobrando, tem gente vazando pelo ladrão, a pergunta é, será que vale a pena investir tanto nesse tipo de vida em detrimento de tantas carências que existem em países periféricos? Não vou nem falar da África, vou falar até do nosso meu. Não seria talvez um pouco mais sensato começar a investir numa qualidade média de vida, um mínimo de qualidade para todo mundo, professor, ou pelo menos para a maioria? Eu acho que sim, em tese sim. Difícil por algumas razões. Primeiro, porque nós não somos uma espécie sensata. Somos em algumas coisas, mas no que se refere a dinheiro e a vontade de viver muito tempo e de poder usufruir do corpo muito tempo, a gente não é sensato, a gente faz qualquer negócio. Segundo lugar, porque esse processo ao qual você se referia, de ampliação da longevidade, de você ter uma interação entre matéria inorgânica e matéria biológica, você ter mesmo aqueles que acreditam que é possível passar o conteúdo do cérebro, digamos assim, o software do cérebro, para uma plataforma de computador super avançada, essas pesquisas, investimentos, elas nascem de gente com dinheiro que está bancando isso. Quando a gente fala, não seria mais sensato nós investirmos em problemas como o que a gente tem no mundo, seja na África, seja aqui no Brasil, fome, baixa qualidade de vida, o problema é quem iria investir nisso. Que instância é essa que investiria nisso?
Porque a ONU, a gente sabe, é uma instituição mais ou menos boa, mais ou menos corrupta, né? Todo mundo sabe disso daí. Ela é, em parte, uma espécie assim, de estatal internacional que não resistiria a uma lava-jato, por exemplo. Então, a ideia de que existe... Eu acho que um dos grandes problemas do mundo é que, de um lado, você pode identificar problemas que merecem atenção, mas, do outro lado, a gente não identifica fácil quais são as ferramentas, os mecanismos de financiamento e os mecanismos de gestão desse processo. E aí, acho que não acontece. Bom, existem hoje ricos, milionários, investindo na possibilidade de colonizar Marte, de mandar naves espaciais buscando outros planetas, outros mundos que possam ser habitados. Isso é sonho de gente com excesso de dinheiro ou é porque o capitalismo precisa mesmo dessas loucuras para continuar vivo? O capitalismo, no âmbito da Guerra Fria, investiu na viagem à Lua e descobriu que a Lua não tinha nada. E aí o projeto Apolo quebrou. Não tinha nada para ser explorado, para produzir riqueza. Um dia, o Sol vai apagar. E quando esse Sol apagar, evidentemente, o planeta Terra vai morrer. Desse ponto de vista, você investir em viagem a Marte, na verdade, é uma espécie de ensaio, assim como quem precisava chegar na América e que tinha que fazer uma paradinha nos Açores, para poder saber se estava navegando direitinho e tal. Porque no dia em que a estrela do Sol apagar, Marte também vai acabar, não só nós. Por outro lado, a intenção de exploração de Marte como um terreno onde você pode, por exemplo, botar fábricas que talvez funcionem lá, descobrir formas de vida que lá talvez sejam viáveis e aqui não, você produzir, ou seja, uma ampliação da exploração do planeta, acho que isso é possível ser feito. Como escapatória de um problema do planeta Terra, no sentido de a gente ter estourado o meio ambiente e tal, acho Marte pouco provável, porque Marte é um péssimo meio ambiente para a vida, né? Para qualquer forma de vida, até onde a gente sabe. Então, eu acredito que, apesar de que se fala muito de viagem a Marte, talvez o principal ganho que exista nela seja turismo. Turismo. E o capitalismo quer, evidentemente, explorar esse filão, né? Porque Sim, tem muita gente para gastar dinheiro com isso. Porque tem gente procurando fazer viagem espiritual para a Mongólia, deserto da Mongólia, Islândia. Imagina uma viagem para Marte. É muito mais o problema de sofisticado, hoje é que viagem para Marte você vai e não volta. Né? É o único propósito. Por mais rápido que seja, não dá tempo de você voltar. Então, talvez você também tenha um outro ramo de pessoas que querem ir para Marte, que são um pouco aquele tipo de gente que no começo do cristianismo ia para o deserto. Experiência espiritual, né? Encontrar com seus demônios, experimentar a solidão. Eu acho que você ir para Marte deve ser uma experiência espiritual avassaladora. Não deixaria, agora como diria o poeta Tobal, não deixaria de não ser. Professor, mudando um pouquinho o foco da conversa aí. Teresina tem um índice de suicídio altíssimo, muito alto mesmo, um dos maiores do Brasil. E é uma cidade relativamente sossegada. Se você compara Teresina com qualquer outra grande metrópole brasileira, a gente ainda vive numa aldeia. A despeito disso, ou talvez por isso, os casos de depressão aumentam com muita velocidade, inclusive em criança. Você falou aquela história de que você medindo o colesterol em criança com 2 anos. Essa coisa da depressão é efetivamente o mal do século? Isso pode trazer consequências que não se pode nem imaginar, professor? Como é que o senhor analisa isso aí? Acho que a depressão já é aí um dos quadros clínicos mais altos, né, nas classificações da Organização Mundial de Saúde. Acho que pode ter vários fatores. Primeiro, você tem mais gente no mundo. Quando você tem mais gente no mundo, você tem quadros clínicos que não existiam antes, que simplesmente passam a existir porque tem mais gente no mundo. Quando você tinha uma população que morria muito cedo, você não dava nem tempo deles quererem se matar. Claro. Porque eles já morriam antes. Então, eles não tinham nem tempo de querer se matar, né? O que eu acho que, antes de tudo, que hoje a gente pode estar começando a detectar, é ter a possibilidade de detectar sintomas de depressão em criança, que antes a gente estava só identificando sintomas de dor de barriga e outras formas de doenças miseráveis. Verminose e tal, coisas. Mas... Hoje você começa, eu acho que tem esse fator. Em ambientes onde você tem uma condição de vida materialmente um pouco melhor,
não só em crianças, mas se você vai até essa geração que está com 17, 18, 19 anos, é a geração que mais consome ansiolítico. Então, os jovens têm muito medo do futuro, porque o futuro é muito pouco promissor em termos de o capitalismo será cada vez mais violento, mais competitivo, com menos garantia. Tudo o contrário do que esse povo do capitalismo consciente fala por aí, né? Quando você tiver chineses cada vez mais na competição, os salários vão despencar, porque os chineses trabalham quase de graça. Então, eu acredito que existe hoje no mundo um aumento dessa, digamos, vai da ponta da juventude à ponta do idoso, que é a melancolia e a depressão, porque, antes de tudo, você não tinha tempo para as pessoas desenvolverem essa doença, não tinha condição para chegar até esse quadro clínico, né? Veja que, durante muito tempo, melancólicos eram considerados pessoas que tinham uma relação melhor com Deus, ou pessoas que hoje a gente considera psicóticas eram consideradas xamãs, pessoas que estavam em contato com outras divindades, né, com alguma divindade. Portanto, a nossa forma, como se fala em filosofia hermenêutica, de leitura do fenômeno era outro. Agora, eu não tenho dúvida de que o mundo hoje, ele deprime muito rápido, inclusive crianças. As famílias são muito dissolvidas, os pais são muito inseguros, você tem muito pouca garantia de vínculos afetivos, pelo menos de médio prazo. Então, eu concordo com você, acho que a depressão é uma doença, não é do futuro, mas ela está aí. Presente. Bom, o capitalismo, isso não tem segredo nenhum, o capitalismo não quer produzir saciedade, ao contrário do que aparentemente você... Bom, nós queremos tornar a sua vida mais agradável, tornar a sua vida mais segura. O capitalismo quer mesmo produzir a ansiedade, porque o ansioso consome mais, né? Você pode comer. Sim. Fora os melancólicos que tomam remédio, né? A ansiedade, ela é, além de produzir remédio também para isso, a ansiedade é uma condição normal de quem sempre se sente sob ameaça, né? Então, o capitalismo, na realidade, é um sistema, não é uma pessoa, né? É um sistema do qual todos nós fazemos parte. Quando você está querendo comprar uma televisão e quer comprar uma televisão mais barata, você está dentro do sistema capitalista. Claro. Quando você está querendo ir para Londres fazer uma pós-graduação para fazer uma crítica do capitalismo, você está dentro do capitalismo. Porque existem pessoas que pagam impostos, porque elas produzem riqueza e esses impostos podem sustentar bolsas. Então, por isso, inclusive, o capitalismo é enlouquecedor, porque ele parece uma espécie de Deus, no sentido que ele é um sistema, ele não é uma pessoa. Ele envolve tudo. O capitalismo é uma coisa, é um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Quer dizer, ele está que era a definição de Deus na Idade Média, certo? Do filósofo Nicolau de Cusa. Então, assim, agora, não resta dúvida de que o sistema capitalista em que a gente vive hoje, ele é um enorme produtor de ansiedade. E que essa ansiedade faz com que você se mexa, a não ser que ela chegue a um ponto tal em que você fique paralisado, essa ansiedade ela faz com que você se mexa, porque é aquela história, você nunca pode relaxar, porque se relaxar alguém toma seu emprego. Na hora, não dá tempo de você pensar. Só para terminar essa conversa, que a gente poderia prolongar, e nós só teríamos a ganhar, todos nós, só me lembrando aqui de uma frase do Raimundo Faora, agora voltando aqui um tiquinho para o Brasil, um pouquinho, especialmente para o Brasil. O Brasil faz essa metáfora dele, o Brasil faz uma viagem redonda. Parte daqui, quando você pensa que vai decolar, ele volta para um ponto. Essa metáfora do Faora ainda está valendo? Olha, eu acho que essa metáfora, se você não pegá-la no sentido muito exato matemático, ela vale para quase tudo, né? Sim. Inclusive para o ser humano, ele sai do nada, roda e volta para o nada, né? Agora, especificamente no caso do Brasil, né, pensando na situação que a gente está hoje, eu não acho que a gente está de volta no mesmo lugar, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil de antes do Plano Real, o Brasil tinha um problema de inflação gigantesco, que a ditadura nos legou, e, portanto, a situação no Brasil, em termos de inflação e desvalorização da moeda, era muito pior antes do Plano Real. Então, não acho que a gente está no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, a gente tem a sensação que está no mesmo lugar, principalmente para aqueles que achavam que o PT era um partido redentor e salvador e que ia fazer o Brasil virar uma Suécia e de que os integrantes do PT eram pessoas bem intencionadas. Eu acho que, principalmente para essas pessoas, nós voltamos para o mesmo lugar. Principalmente elas voltaram para o mesmo lugar. Que mesmo lugar é esse? De perceber que o partido delas, pelo menos em grande parte, era feito de corruptos, coisa que elas não acreditavam. Assim,
tanto não acreditavam que vive uma crise religiosa. Por mais indícios de que o partido, pelo menos parte dele, era corrupto, mais elas insistem em dizer que não era, que era uma conspiração das elites. Agora, eu não acho que o Brasil voltou para o mesmo lugar, pelo menos nesse momento que a gente está, porque você tem, por exemplo, um governo que está um tanto desacreditado, no entanto, a economia está melhorando um pouco, o que é significativo de que a gente tem que perceber que, às vezes, a economia se dissocia da política. Eu acho que isso não é voltar para o mesmo lugar. A gente tem uma situação em que, pelo menos em alguns casos, a justiça conseguiu chegar perto de algumas pessoas que são suspeitas, importantes e poderosas, e ela chegou perto. Outra coisa, a gente não está no mesmo lugar na percepção de que o Poder Judiciário não é um poder constituído por santos perfeitos. A gente sabe que o Poder Judiciário não só tem preferências ideológicas, não só não é monolítico, quanto o Poder Judiciário é ele mesmo uma das razões do gasto gigantesco do Estado. Claro. Né? Então, não acho que a gente volta para o mesmo lugar. Agora, eu entendo essa sensação. Eu entendo essa sensação de que a gente volta para o mesmo lugar, na medida em que a coisa de, sei lá, grosso modo, 8 anos atrás ou 10 anos atrás, ou 12, a gente tinha a impressão que o Brasil ia decolar para sempre e a gente voltou a uma crise econômica desgraçada e brutal. Só que essa crise econômica teve um fator importante, que foi uma péssima gestão econômica do governo Dilma. Né? Bom, essa conversa poderia demorar muito e nós só teríamos a aprender, mas televisão tem tempo. Então, professor, obrigado pela sua presença. Aqui é um livrinho de crônicas sobre Teresina, 50 anos de Teresina. Muito obrigado. E espero que Vossa Mercê possa contribuir para deflagrar mais discussões saudáveis num país que anda muito doente, muito ruim de se conversar.